Não mates o Evangelho, destrói os muros. Eu quero ler para vocês uma passagem que está em Lucas, capítulo 10, no versículo 25. É uma história que aconteceu com Jesus e diz que certa pessoa, um doutor da lei, se aproximou de Jesus para até o tentar. E faz uma pergunta assim, Lucas 10, versículo 25. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde e diz-lhe, o que é que está escrito na lei? Como lês a lei? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Faz isso e viverás. Porque esse é que é o Evangelho. Depois, no versículo 29, o tal doutor insiste, não é? Querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Não é? Quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse-lhe, olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, ladrões, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e, vendo-o, passou ao largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo o tal homem que estava como morto quase, né, também passou ao largo. Mas um samaritano, presta atenção, um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Pergunta Jesus ao doutor, não é? E o doutor disse, o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus, vai, faz da mesma maneira. Vai, faz da mesma maneira. Amados, nós não podemos matar o Evangelho. E hoje, mais do que nunca, nós vemos, pela atitude, infelizmente, de muitos cristãos, andamos a matar o Evangelho porque não estamos a vivê-lo como Jesus nos manda viver. Daí que, neste vídeo, eu digo, destrói os muros. Destrói os muros. O samaritano aqui, nesta história, aos olhos dos judeus, era um homem desprezível. Para nós, hoje, provavelmente, os samaritanos podem ser, por exemplo, o cigano, o africano, um brasileiro do Nordeste ou da favela, um árabe, um mexicano de pele escura que tenta saltar a fronteira para ter uma vida melhor. Enfim, este samaritano é tudo aquilo que muitas vezes nós, como cristãos, achamos essas pessoas desprezíveis. Mas foi mesmo uma pessoa assim que foi exercer de misericórdia para um homem que tinha sido assaltado, roubado e quase morto. Passou lá o sacerdote e viu o homem naquele estado. O que é que ele fez? Passou de largo. Depois vem o levita, viu o homem naquele estado, sabendo eles muito bem o que é que a lei diz, o que é que a palavra diz,
mas eles passaram de largo. E este é o estado hoje de muitos cristãos. Por exemplo, dando aqui um exemplo prático. Hoje nós vemos muitos cristãos a apoiarem o presidente Trump dos Estados Unidos. E este homem representa tudo aquilo que na verdade nós somos. Nós somos muito fechados como cristãos. Nós próprios temos muros dentro de nós mesmos. Nós criamos muros à nossa volta e muitas vezes nós vemos no nosso próximo aflito a precisar de ajuda, de auxílio, e nós queremos construir um muro para que eles não passem. A justificativa muitas vezes do tal muro que hoje o presidente Trump quer construir, parte dele até 1000 e tal quilómetros de muro já existe até, já está construído. Mas esta justificativa está baseada no receio de entrar ladrões e de entrar assassinos no país. A retórica vai muito nisso. E sinceramente eu quero dizer que os verdadeiros ladrões, as pessoas que realmente poderão fazer mal a uma nação, não entram saltando um muro. Eles entram muitas vezes pela via diplomática. E há pouco tempo assistimos a um jornalista que foi assassinado dentro de uma embaixada. E os próprios assassinos entraram pelos aeroportos. Foi filmado nas câmaras de segurança e tudo. Então, muitas vezes nós usamos de justificativas que não fazem sentido. E depois nós, como cristãos, apoiamos coisas destas que é contrário àquilo que é o espírito do Evangelho. O que é que o espírito do Evangelho nos diz? Que é o que Jesus disse aqui, que ele respondeu bem, não é? Foi quando ele disse que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e depois temos que amar também o próximo. E quem é o próximo que temos que amar? Todos, principalmente aqueles que sofrem, aqueles que buscam uma vida melhor, aqueles que muitas vezes em desespero têm que fugir com os seus filhos para poder procurar um lugar melhor para matar muitas vezes a fome, para fugir de uma guerra. Nós portugueses, eu falo agora para os portugueses e principalmente para nós, porque eu sou português, nós não sabemos o que é uma guerra. Sabemos lá o que é uma guerra. As únicas pessoas que podem nos, digamos assim, os únicos portugueses que nos podem dizer o que é uma guerra é aqueles que estiveram no ultramar, mesmo no combate. Se você for falar com pessoas assim, vê que até hoje eles estão um pouco traumatizados, não é um pouco, bastante. Mas nós, portugueses, na Segunda Guerra Mundial, nada aconteceu connosco, tivemos sempre neutros, digamos assim. Nós não sabemos o que é ter que fugir das bombas aqui ao lado. Nós não sabemos o que é ter os filhos com fome e um pai e uma mãe desesperado não sabe mais o que há de fazer porque não há emprego no trabalho, no país onde está, ou é perseguido. Nós não fazemos a mínima ideia, mas achamos que toda a gente que procura uma vida melhor, achamos que são todos bandidos. Quando o Evangelho não é isso. E é o que está a acontecer hoje, por exemplo, também com todos os países que querem construir muros. Nós olhamos, por exemplo, para Israel. Toda a gente gosta muito e muitos cristãos apoiam Israel. Vamos ver o que é que eles fazem com o pessoal da Palestina. Não é? Provavelmente, se calhar, muito pessoal da Palestina é como este samaritano. É desprezível aos olhos dos judeus, mas provavelmente, se calhar, muitos deles fazem bem ao próximo. E nós vamos ficar muito admirados, porque o próprio Jesus disse que havia de vir muita gente, que nós ficaríamos muito admirados que iriam se sentar à mesa com o pai Abraão, lá no céu. Pois é. Pois é. Por isso é o que eu quero dizer a nós todos que somos cristãos. Nós somos assim. Muitas vezes nós apoiamos estes países que criam muros, que fazem separatismo, que querem criar dificuldades a pessoas que procuram uma vida melhor. Não é? Nós somos tal e qual como esses presidentes. Porquê? Porque também nós
Somos assim na nossa vida do dia a dia. Construímos muros para com os nossos vizinhos ao lado, nem sequer dizemos bom dia nem boa tarde. Nós construímos muros muitas vezes a membros da nossa família, que nem falamos com eles, passam-se meses e anos e nós nem sequer falamos com eles. Não somos capazes de tentar saber se eles estão bem, se não estão, se precisam de ajuda, se não precisam. Nós construímos muros muitas vezes com os colegas de trabalho, construímos muros muitas vezes até com o próprio cônjuge, com os próprios filhos. Então, se nós estamos assim com os da própria casa, imagine como é que devemos estar com aqueles que são lá estrangeiros, vêm lá do sei de onde. Por isso é que cada vez mais o espírito do Evangelho está a morrer. E daí estes vídeos que eu vou fazendo, a ver se a gente acorda, não é? Não mates o Evangelho, não mates o Evangelho. Destrói os muros. E tem aquelas pessoas que se forem bandidos. Os que forem bandidos vão-se descobrir. Quando um país quer saber quem é bandido, eles sabem. Veja, a própria Europa, falando agora da Europa, quando muitas vezes ouvimos sobre ataques terroristas que andam por aí, a maior parte das pessoas que depois mais tarde fazem ataques terroristas, eles já estão identificados. A própria polícia até já sabe de onde é que pode vir o mal. Mas não podemos agora achar que todos são assim. Que todas as pessoas que querem saltar o muro, que querem passar o mar Mediterrâneo para tentar uma vida melhor, não podemos pensar que são todos terroristas. Então, onde é que está o Evangelho? Como é que um cristão pode apoiar políticas para deitar abaixo a vida de uma pessoa que quer procurar uma vida melhor? Quando a todo o tempo, até no Velho Testamento, se formos a ler o Velho Testamento, Deus mandava o povo de Israel receber as pessoas que queriam estar com eles, que queriam viver com eles, e nós hoje fazemos completamente o oposto daquilo que Deus manda fazer. Então nós precisamos de exercer misericórdia, nós precisamos de praticar aquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Infelizmente, muitos de nós estamos como aquele sacerdote e aquele levita. Temos o nosso peito cheio de medalhas, de títulos, cheio de sabedoria, de saber, mas na prática passamos ao largo. Andamos a passar ao largo. E um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus sobre aquilo que nós andamos a fazer. Deus te abençoe e porta-te bem.